Bem, quem está falando aqui é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje a gente vai estar falando a respeito de orientação, tá? Principalmente desses dois tópicos aí, as coordenadas geográficas e os fusos horários, serão o foco da aula de hoje, tá? Bom, o que são as coordenadas geográficas, né? Coordenadas geográficas são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Então, a gente, quando fala de coordenadas geográficas, né, a gente fala de linhas imaginárias, né, que cortam o nosso planeta na posição horizontal e vertical, tá? A gente tem alguns mapas que mostram, né, essas linhas, mas como o próprio nome já fala, são linhas imaginárias, né? São linhas que a gente não tem em vista do olho nu, tá? A distância das coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos. 1 grau corresponde a 60 minutos, né? E 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, a gente tem um pouquinho de matemática aí também, tá? Meridianos e paralelos. Temos essa divisão, né, das linhas imaginárias, com os meridianos, né, dividindo entre leste e oeste, né, o planeta Terra, de 0 a 180 graus. E o principal meridiano, né, o que a gente mais utiliza, o mais famoso, é o meridiano de Greenwich, né, que ele está no centro mesmo do globo, ele está dividindo e ele é feito em 0 graus, tá? Os paralelos, eles dividem entre norte e sul, né, de 0 a 90 graus. Temos aí a linha do Equador, né, a que corta o meio. Temos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? Esses são os 3 principais paralelos, tá bom? Temos o meridiano e o paralelo como linhas que cortam o nosso planeta, tá? São linhas muito importantes, a gente vai ver a importância de cada uma delas, mas digamos que o planeta ele funciona da maneira que funciona corretamente muito por conta dessas linhas imaginárias, tá? A gente tem os tipos de coordenadas geográficas, né? Latitude e longitude. Eu diferenciei cada uma delas aí com algumas características, tá? Latitude são as linhas que tracejam a Terra no sentido horizontal, né? Também conhecidas como paralelas. O círculo máximo da esfera terrestre na horizontal é chamado de equador. Então, é aquela linha do equador ali, tá? O equador corresponde à latitude 0 graus, né? Dividindo o planeta em hemisférios norte e sul. As latitudes variam de 0 a 90 graus, tanto ao norte quanto ao sul, tá? A latitude, além de servir para a localização geográfica, é uma variável importante para estudar os tipos de clima da Terra, pois a incidência de raios solares no planeta é maior nos lugares com latitudes menores, isto é, mais próximas à linha do Equador. Então, a linha do Equador tem como principal característica, né, a parte do clima, né, de estudar o clima. Então, com a linha do Equador, a gente consegue saber quando determinado local ele é muito quente, ele é próximo, né? Ele tem uma incidência maior de calor quando ele está próximo da linha do Equador. Quanto mais ele vai se afastando, ele começa a diminuir esses raios solares que ele consegue passar, né? Longitude são as coordenadas geográficas que cortam a Terra no sentido vertical, também conhecidas como meridianos. A distância das latitudes variam de 0 graus a 180 graus, nos sentidos leste e oeste. Como padronização internacional, adotou-se o meridiano de Greenwich, aquele que a gente falou que corta no meio, né? Ele foi votado para ser o atual, então ele é basicamente a padronização internacional. Todos utilizam desse meridiano, tá? Como ponto de partida, a longitude de 0 graus, né? Assim como a gente falou. Assim, tal meridiano divide a Terra em ocidental, né, a oeste, e oriental a leste. A gente tem essa definição de ocidental e oriental também. Então, em alguns livros ou em algumas pesquisas, a gente costuma ter ocidental e oriental. Se a gente não lembrar, a gente lembra que o ocidental é a parte oeste e a oriental é a parte leste, tá? Foi a partir das longitudes que se criaram os fusos horários. Todos os meridianos se encontram e se cruzam nos polos norte e sul. Então, através dessas longitudes, a gente consegue ter o nosso próximo tema, que são os fusos horários, né? Bom, e o que são esses fusos horários, né? Também denominados zonas horárias, foram estabelecidos através de uma reunião composta por representantes de 25 países em Washington, né?
capital estadunidense, em 1884. Então, há bastante tempo a gente já começa a ter essas denominações, tá? Nessa ocasião foi realizada uma divisão do mundo em 24 fuso horários, tá? Então o mundo hoje em dia, atualmente, né, ele é dividido em 24 fuso horários, tá? O fuso referencial para a determinação das horas é o Greenwich, né? Aquele que está no meio, cujo centro é 0 graus, tá? A Terra realiza seu movimento de rotação, né, girando de oeste para leste, em torno do seu próprio eixo. Por esse motivo, os fusos a leste de Greenwich, marco inicial, têm as horas adiantadas. Já os fusos situados a oeste do meridiano inicial têm as horas atrasadas. Então, a gente sempre tem esse macetezinho. Quando a gente está para a parte do leste, a gente tem as horas mais adiantadas. Quando a gente tem para a parte do oeste, a gente tem as horas mais atrasadas. Então, a gente tem positivo de um lado, negativo do outro, tá? Alguns países de grande extensão territorial, no sentido leste-oeste, apresentam mais de um fuso horário. A Rússia, por exemplo, possui 11 fuso horários distintos, consequência de sua grande área. O Brasil também apresenta mais de um fuso horário, pois o país apresenta extensão territorial no sentido leste-oeste. Então, esses países que têm uma extensão territorial muito grande, eles tendem a ter alguns fuso horários a mais do que em outros países, tá? Bom, aí está um mapinha bem detalhado de cada parte do planeta, né? E aí, se vocês verem no ponto 0, se a gente jogar para leste, a gente tem, né, os pontos positivos, e se a gente jogar para oeste, a gente tem os pontos negativos, tá? Essa tabelinha ela é muito importante e ela é muito prática também quando a gente for começar a calcular os fusos horários, tá? Bom, e como que a gente calcula, né? Como a gente faz esse cálculo dos fusos horários, né? Como é a divisão em fusos horários? Dividimos a circunferência da Terra, né, 360, pela duração do dia, 24 horas. Assim, temos 360 dividido por 24 horas. No total, 15 graus por hora, né? Ou seja, a cada 15 graus, partindo do meridiano de Greenwich, ponto inicial menos 0, aumenta-se 1 hora no sentido leste e se diminui 1 hora no sentido oeste. Então, a partir daqui, a gente tem 15 graus, né? E a gente aumenta a hora para o sentido leste e diminui para o sentido oeste, tá? Para ficar um pouco mais claro, né? Vamos fazer uma questãozinha aí. Questão 1, né? Uma família embarca em uma viagem às 2 horas do dia 3 de março, de um ponto A, localizado a 30 graus a oeste, com destino a B, localizado a 45 graus a leste. O tempo de voo é de 10 horas. Qual o dia, né, e horário da chegada da família ao ponto B? Bom, vamos fazer a resolução desse probleminha aí. Considerando que cada fuso horário corresponde a 15 graus e que os fusos horários aumentam as horas no sentido oeste e leste, temos essa tabelinha, né? 32 horas, né? Que é a hora que ela saiu de lá. Se a gente for indo em direção ao leste, a gente vai aumentar mais 1 hora, né? E a gente vai para 15, depois vai para 0, né? Vai chegar até o meridiano. Então, quando a gente chega no meridiano, a gente tem 16 horas. A partir dali, a gente vai começar a mais 15, né? E a acrescentar 1 hora, 5 horas da tarde, né? Depois a gente vai para 30 graus, 18 horas, né? Mais 1 hora, 45 graus e a gente tem mais 1 hora acrescentada, então 19 horas. O embarque foi às 2 da tarde, né? 14 horas do dia 3 de março. Diferença de fuso entre 30 graus e 45 graus a leste, 30 a oeste e 45 a leste. É igual a 5 horas, né? A gente teve 5 horas ali. O tempo de viagem foi 10 horas. Então, qual será a resolução, né? Será 5 horas, né? Mais 10 horas, no total 15 horas, né? 2 horas da tarde do dia 3 de março, mais 15 horas, é igual a 5 horas do dia 4 de março, né? Portanto, a diferença de 5 horas a mais entre 30 graus e 45 a leste, né? 30 a oeste e 45 a leste, considerando que a família desembarcou às 2 da tarde, às 2 horas da tarde, 14 horas, né? Do dia 3, e o tempo de viagem é de 10 horas. Ele chegou ao ponto B às 5 horas
do dia 4 de março. Então a gente teve essa conta desde os 30 graus a oeste, 2 da tarde, até os 45 graus a leste, 7 da noite, dando esse cálculo, né, chegando ao ponto B às 5 horas do dia 4, tá? É um pouquinho complicado essa resolução dos fusos horários, mas com as próximas aulas a gente vai trazer outros exercícios e a gente vai estar melhorando essas dúvidas, tá? Até a próxima aula.